Diante de uma diversidade de culturas e crenças, definir ou conceituar religião é difícil. A palavra, de origem latina, significa o laço que liga o homem à divindade. Mas até que ponto as crenças influenciam no nosso dia a dia? E os jovens, no que eles acreditam? Este é o tema que vai ser abordado a partir de agora. O programa Pode Crer está no ar. Um levantamento realizado em 21 países constatou que o Brasil possui a terceira população jovem mais religiosa do mundo. De acordo com uma pesquisa realizada em um instituto alemão, 65% dos jovens se declaram profundamente religiosos, 30% se dizem religiosos e 4% afirmam não ter religião. Quem nos traz mais informações é a repórter Fernanda Klippel. Falar de religião no Brasil pode ser um pouco complicado, já que possuímos uma grande variedade religiosa. Uma das explicações para este fenômeno é a miscigenação cultural, fruto dos processos imigratórios vividos neste país. Já que o Brasil é considerado um Estado laico, ele possui liberdade de culto religioso e também a separação entre igreja e Estado. Apesar disso, nos meios de comunicação, ainda é comum acompanhar cenas de desentendimentos entre grupos religiosos. O bispo da Diocese de Novo Hamburgo e também presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil confessa que brigas entre igrejas podem existir, mas no município a convivência é tranquila. Não deveria haver briga entre religiões, entre igrejas, porque nós todos temos liberdade de existir e liberdade de nos organizar. Mas se esporadicamente acontece alguma coisa entre os cristãos, nós somos humanos e sabe como é no humano, o pecado existe. E o pecado muitas vezes leva também a esses distúrbios da nossa paz em si, que é a grande pregação da igreja. No Brasil, temos 125 milhões e meio de católicos, 18 milhões de pentecostais, 12 milhões e meio de pessoas sem religião e 8 milhões e meio de protestantes. Mais de 5 milhões se dividem entre outros cultos, como espiritismo, umbanda, candomblé, testemunhas de Jeová, mórmon, budismo, judaísmo, esoterismo e islamismo. Entre tantos números, Dom Zeno acredita que o segredo para atrair os jovens às igrejas seja simples. Material humano. Fundamentalmente material humano. Precisa ter um padre que valoriza a juventude, que dê valor aos jovens. Assim como em todos os setores da sociedade, na religião, os jovens também representam o futuro. Essa conscientização pode ajudar a preservar a riqueza religiosa do Brasil. Então a gente percebe aos poucos os padres se dando conta de que hoje ou nós organizamos a juventude na paróquia, implantamos aí um movimento organizado, ou não temos jovens. É que os jovens, depois que passam pela experiência da catequese, se eles não têm um lugar próprio onde podem participar, atuar e ser também agente da pastoral, eles realmente não permanecem conosco. Vão se escapando, não participam de nada, ficam aí distantes. Bem, e para discutir esse assunto, o que é religião, o que é uma crença e como elas são vistas atualmente, estão aqui no estúdio o professor Henrique Keski, professor aqui da Universidade Fevale, de filosofia, isso professor, e doutorando em filosofia da linguagem, além disso é especialista em religiões comparadas, e também está o professor, também aqui da Universidade Fevale, Norberto Kuhn, que é professor de Sociologia e doutor em Ciências da Comunicação. Sejam bem-vindos, tudo bem? Obrigado, boa noite. Bem, então, como estamos acompanhando aqui, esse é um assunto, digamos, muito interessante, discutido em todo o mundo, e um assunto também extenso, mas vamos tentar abordar o que é possível para vocês, professores. No que vocês acreditam, como que vocês veem as religiões e as crenças atualmente? Bom, o fenômeno religioso é fenômeno universal,
presente em todas as culturas, em toda a história humana. Bem avançada é a civilização humana quando surgem filosofias materialistas e, muito recentemente, existencialistas. E eu acredito que uma primeira forma de explicar isso é o desejo constitutivo da condição humana para uma transcendência. Então, toda vez que o ser humano quer transcender a si mesmo, a vida que vive, e seja em qualquer cultura, estabelece, então, uma crença em algo maior do que ele próprio. E aí estabelece um caminho que o conduz a isto. Deste processo surgem as religiões, que são necessidades de 3 níveis. Estabeleço uma doutrina, estabeleço um conjunto de rituais, não é? E reúno pessoas em torno dessa proposta de proporcionar uma superação da inquestionável finitude da condição humana. Bem, e você, professor Norberto? Sim. O que você acredita, o que você acha desse assunto? É um prazer compartilhar desse tema importantíssimo para a vida social com um colega que é especialista no tema. Bom, do ponto de vista da sociologia, eu destacaria alguns elementos que são importantes para tratar este tema. Principalmente a questão do pertencimento. O envolvimento nas diferentes religiões, nas diferentes comunidades religiosas tem um papel bastante importante deste ponto de vista, né, de nós podermos dizer pertencemos a um grupo social. Então, os fenômenos religiosos eles têm uma relação direta com o que a gente chama de ordenamento social, né? Ou seja, pertencemos a um grupo, temos uma identidade, temos valores com os quais nós nos identificamos, né? Podemos dizer, a partir da nossa participação numa comunidade religiosa, quem somos, né? E esse quem somos, como o colega já disse, né, está associado também a essa necessidade que nós temos de dizer de onde que a gente veio, qual o nosso sentido de estar aqui hoje, né, e para onde vamos, né? Boa parte dessas perguntas são respondidas aí digamos assim, por uma racionalidade, né? Mas boa parte dessas perguntas, elas dependem do nosso compartilhar de crenças, da onde fundamos então as diferentes formas de expressão religiosa. E cada vez mais se está vendo diferentes crenças, né, diferentes religiões surgindo. Eu queria que vocês também falassem um pouco assim, como que vocês veem a proximidade do jovem e da religião nos dias atuais? A questão da diversidade de cultos é muito interessante, mas se nós começarmos a compará-los, eles têm uma estrutura básica comum. Sim. Então, variam algumas manifestações culturais, né? Mas o complexo central exatamente é o mesmo. Em relação ao tempo atual que nós estamos vivendo e a explicação da participação dos jovens nas religiões, eu acho que também se pode pensar em termos de que esta geração é um pouco órfã de utopias. Onde está o desejo de mudar o mundo? Entende? Então, no vazio existencial, se sente essa necessidade. As religiões costumam abrigar essa proposta, não tanto de reforma específica do mundo, mas de uma busca por algo maior ou por algo melhor. E outra coisa, essa geração também não tem mais um espaço relacional específico. A era digital, a era tecnológica, está isolando cada vez mais. As religiões oferecem a possibilidade desse espaço relacional. E isso atrai, fundamentalmente, cada vez mais a participação de todos, especialmente dos jovens. Bem, professores, e diante de tantas crenças, de tantos rituais, digamos assim, as pessoas ficam com muitas dúvidas. A gente foi até o campus aqui da Universidade Fevale e fomos perguntar para as pessoas o que elas acham, enfim, quais são as principais dúvidas. Agora vamos ver aí umas perguntas dos acadêmicos aqui da universidade. Pode rodar. Eu sou o César e eu faço Direito e minha pergunta era se... Eu queria saber por que se os padres fazem voto de pobreza, por que nas igrejas, nas catedrais é tudo banhado a ouro e essas coisas. Olha, pergunta, digamos assim, né? Vou arriscar, não é minha área
de especialidade, mas primeiro que existem diferentes ordens religiosas, né, dentro do catolicismo, e nem todas fazem voto de pobreza. Existem algumas que fazem voto de pobreza e outras não. Mas essa questão específica de termos, né, essa memória arquitetônica banhada a ouro, né, vamos assim dizer, se explica historicamente, né, pelo lugar que a Igreja Católica teve como, me permita dizer assim, né, como um dos primeiros grandes empreendimentos quase que globais, né, que nós tivemos na história ocidental, né? Então ela representava uma estrutura de poder fundante da cultura ocidental e poderosíssima, né? E a questão do ouro, um dos mais importantes símbolos que representa essa força, esse poder, essa importância, né? Então, claro, as explicações são bem mais complexas, mas... Com certeza, mas isso é o que... Sim, a história pode nos contar um pouco do porquê deste poder, né, expresso através do ouro, da riqueza, dos metais, né, o metalismo, enfim. Bem, então vamos passar para a próxima pergunta. Vamos lá. Eu sou Aida Cristina Ri, acadêmica do curso de gastronomia, e eu tenho um questionamento para fazer. Como essas novas religiões, essas novas tendências espirituais encaram o homossexualismo? E aí, como são vistos os homoafetivos? Olha, existe até algumas, como protestantes históricas, como a presbiteriana, que aceitam, e algumas religiões neopentecostais também, inclusive com pastores e pastoras homossexuais. Mas ainda o preconceito em relação a isso é muito grande. E eu acho muito válida a pergunta pelo seguinte: se nós fizermos uma análise histórica da humanidade, nunca existiram somente duas posições, homem e mulher, no sentido da relação heterossexual. Sempre existiram três posições em todas as manifestações culturais e artísticas de toda a humanidade. E a religiosidade em todas as culturas sempre abrigou muito essas manifestações. Em algumas manifestações orientais, elas são tidas inclusive como sagradas. E o berço da civilização ocidental, Grécia e Roma, não havia nenhum problema em se ter esta liberdade sexual, se por homossexualismo se entende sexo por pessoas do mesmo sexo. Sim. Então, já desde há muito tempo que já se vê, né? Se então, vê. Claro que a partir de um certo momento a Igreja estabeleceu níveis de preconceito em relação a isso, mas que isto vem sendo efetivamente modificado agora, com certeza. Ok. Bem, vamos então à próxima pergunta. Quem fala? Meu nome é Carlos Pereira, trabalho no Laboratório de Rádio da Fevale e gostaria de saber qual o significado de fumar ou beber um chá, como no Santo Daime. Bem, a gente vê algumas religiões, né, que eles usam o cachimbo, enfim, também tem esse ritual do chá. Quem nos explica? Bom, essa questão eu vou deixar para o meu colega aqui. Olha, existem no mundo hoje conhecidas 200 plantas de poder, cujo princípio ativo possui efeitos psicoativos. Sim. Quando isso é praticado em rituais, eles têm também um forte fator associativo. E existe uma diferença fundamental aí entre a alucinação provocadas por drogas, tá, e o uso ritual destas plantas de poder. Um estudo antropológico com o qual eu entrei em contato aqui, dos índios brasileiros, eles consumiram historicamente mais de 100 plantas. No caso específico do Santo Daime, que é de origem amazônica, mas mais até da Amazônia peruana, fruto da cocção de um cipó e de uma folha, ele organiza socialmente, como o professor Norberto disse, esses grupos sociais. E a finalidade do uso, como o da cannabis, como o do Santo Daime e de outras plantas de poder, como no México tem o peyote também, que é o originário, né, de um cactus, é atingir um nível superior de transcendência que possa levar o ser humano para um nível maior de percepção da realidade, para além
da nossa racionalidade e do nosso nível de consciência no estado de vigília em que nós estamos. Sim. Então, o uso ritual, inclusive, é liberado no Brasil, em vários países do mundo, em função desse rituais. processo religioso. Bem, esse é um assunto muito interessante, né? Que nos renderia muito tempo conversando. E, infelizmente, vamos já, então, passar para a próxima pergunta. Raona, eu sou acadêmica de jornalismo e eu queria saber qual é o peso, hoje em dia, das regras que muitas vezes são antiquadas para os jovens de hoje em dia que gostam de experimentar coisas como usar piercing, tatuagem, sexo antes do casamento, essas coisas. E aí, professores? Sexo antes do casamento, vai ou não vai para o céu? Sim, eu acho que vai para o céu. Senão, brincando. Dificilmente alguém irá, né? Mas... Sim, as manifestações, assim, como eu vinha comentando anteriormente, né, as manifestações religiosas, elas tratam de definir um conjunto de regramentos e de valores que se compartilham e que me permitem me identificar com o grupo, né? Então, obviamente, nós vamos ter manifestações religiosas que vão ser expressas, inclusive, através de desenhos no corpo, de tatuagens, enfim, né, rituais através, como o Henrique já comentou, através do consumo de chás, enfim. Né, cada cultura vai criar um sistema de representação daqueles valores. Vai crer ou não em algum valor. Claro, o que a pergunta remete muito especialmente para uma cultura católica que interdita algumas práticas, claro. Né, que interdita algumas manifestações e expressões associadas ao corpo, né? Tem muito a ver a relação com que a Igreja Católica constrói com o corpo, com a questão da corporalidade, com a questão da sexualidade, né? Essas interdições associadas à questão da corporalidade, né? Mas eu diria assim, isso é uma especificidade de uma manifestação religiosa. De uma manifestação, isso. Ok, então vamos para a nossa quinta e última pergunta. Meu nome é Diogo Ramos Miranda, tenho 30 anos e gostaria de saber por que algumas religiões são a favor do sacrifício de animais. Novamente, em função de manifestações culturais. Exatamente, eu acho que são assuntos assim que deixam o pessoal bem curioso, né? A religião judaica que deu origem ao cristianismo fazia uso no templo em Jerusalém de tal ponto de sacrifícios de animais que era comum os sacerdotes ficarem com sangue até os tornozelos. Aquele episódio bíblico em que Jesus chicoteia os vendilhões do templo é porque esse comércio de animais era todo praticado lá. Eu sei que isso pode nos causar espécime nos dias atuais, mas fundamentalmente tem o sentido de uma oferenda e de um sacrifício para uma causa maior. Por isso que o Cristo também é referido como o Cordeiro, cujo sacrifício de morte redimiu a humanidade. Então é como uma oferta redentora para se atingir um grau de consciência mais elevado. Não que eu concorde com isso, mas historicamente, sociológica e filosoficamente, a explicação parte desse princípio. Tá ok. Bem, professores, eu agradeço a participação de vocês. Como a gente falou antes, né, é um assunto bem extenso aí, mas infelizmente o nosso primeiro bloco tem o seu limite. Muito obrigada pela participação. Obrigado, pode contar sempre. Eu que agradeço. Bem, agora nós vamos a um breve intervalo e no próximo bloco, dando continuidade ao assunto, conheça 3 casos em que as crenças modificaram o estilo de vida de jovens comuns. Nós já voltamos.